Amados irmãos, chegamos na nossa sexta-feira. Olha que alegria, sexta-feira. Muitos estão esperando esse dia, né? Chegar na sexta-feira, no final de semana, sábado, domingo. Mas qual motivo? Qual motivo que os seres humanos ficam muito ansiosos para chegar ao final de semana? Qual o motivo? Assim, estamos na nossa 24ª semana do tempo comum, nesse nosso dia 18 de setembro. Santo Afonso de Maria Ligório vem dizer que Tu, Senhor, é o tesouro de todos os pobres. Sim, é uma verdade. E assim a gente devemos olhar como Santo Afonso Maria Ligório nos tem nos falado, e assim também todas as pessoas que ficam ansiosas para chegar o final de semana. Olhe para essa frase do santo e coloca com esse questionamento a ansiedade para chegar ao final de semana. Quem é o seu tesouro? Meus queridos, queremos agradecer a todos vocês que de uma forma ou outra sempre estão nos ajudando com as nossas leituras, com as reflexões. Especialmente agradecemos a Zenaide Garcia por ter feito as leituras no dia de ontem. Que Deus vos abençoe. E assim mais e mais possamos sempre levar a palavra de Deus a todas as pessoas que nos pedem, ou a todas as pessoas que estão escutando o canal da nossa comunidade brasileira aqui de Ulster, nos Estados Unidos. Nosso momento de nossas orações, mas também um momento de uma pequena reflexão junto com a nossa oração, e assim a gente possamos olhar para o céu, olhar para Deus, levantar nossos braços em adoração, colocar nossos joelhos no chão, para que possamos orar a Deus. E assim, o nosso Senhor, em vossa infinita misericórdia, que tenha compaixão de nós e assim possa então atender os nossos pedidos. Meu Senhor e meu Deus, Pai, em vossa infinita bondade, tende misericórdia dos vossos filhos, que muitas vezes age como se não tivesse pai. Age como se não ligasse para os seus conselhos e como se escutasse os ensinamentos do lado direito do ouvido, mas saía direto pelo lado esquerdo do ouvido sem passar pelo coração. Muitas vezes age como crianças mimadas que desejam as matérias físicas em vez do alimento espiritual. O alimento espiritual que nos leva a crescer mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Pai, quem somos de fato? Essa pergunta está cada dia mais forte na mente das pessoas, na mente dos seres humanos que se vivem no dia de hoje. Muitos estão perdendo a identidade própria. Muitos não estão conseguindo enxergar mais, dizer quem é ou quem de fato. Será que elas não estão reconhecendo a sua voz de Pai? Ou estão ignorando a sua voz, Senhor? Senhor, somos vossos empregados e lhe obedecemos porque é o nosso Senhor. Se não fosse, não lhe obedeceria. Será que queremos um opressor para que então possamos obedecer devido à opressão do patrão? Ou desejamos estar em liberdade para dizer a todos que somos livres? E qual é a nossa liberdade? Amados,
Se não deixarmos ser conduzido pelo Espírito Santo, nós ficaremos cegos, surdos e mudos. Pois é o Espírito Santo que revela em nós os nossos atos, se são pecaminosos ou não. É pelo Espírito Santo que Cristo se faz presente em nossos corações. E dessa forma podemos dizer que nós nos revestimos de Cristo. E assim, por meio de Cristo, conseguiremos escutar a voz do Pai como uma criança que escuta o conselho do Pai quando irá dormir. Sim, é ao deitar que dizemos ao Pai como foi todo o nosso dia, como foi todo o nosso estar de pé com os olhos abertos dos seres humanos. E o Pai, de braços abertos, fica esperando para escutar a sua voz. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelo Senhor. Ainda não se encontra. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ainda se encontrar acordado, nos esperando chegar em casa. Não para nos castigar, pois estamos chegando tarde, ou por estar perdendo uma noite de sono, pois amanhã o Senhor irá trabalhar cedo, mas está nos esperando para dizer que nos ama. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e a vossa fé é vã também. Nesse caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus, porque teríamos atestado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, quando de fato ele não o teria ressuscitado, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo perecerão. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 16. A resposta do Salmo é: ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Escutai-me e atendei-me o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais o inimigo, quem procura a proteção junto de vós. Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar, me saciará vossa presença. Ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele.
e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusar, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a esta reflexão nesta sexta-feira. Hoje celebramos a 24ª semana do Tempo Comum, nesta sexta-feira, dia 18 de setembro. E a primeira leitura, ela nos traz sobre a temática da ressurreição de Jesus, no qual é o elemento principal da nossa fé. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós cremos que acreditamos e professamos ao mesmo tempo, com todo o nosso coração, a certeza de que Jesus está vivo. E Ele ressuscitou dos mortos, sim, é verdade. A palavra de hoje nos diz, em 1 Coríntios 15, versículo 13, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e a vossa fé também é vã. Meu irmão, minha irmã, é interessante a gente saber que nesta primeira leitura, ela enfatiza o tema da ressurreição dos mortos. E este é um ponto fundamental da nossa fé, da nossa própria convicção religiosa. Ou seja, só podemos falar, meu irmão, minha irmã, da ressurreição dos mortos a partir da ressurreição de Jesus. Não é verdade? A ressurreição de Jesus é o elemento fundamental da nossa fé. Isso precisamos ter esta centralidade. A ressurreição de Cristo é o elemento fundamental da nossa fé católica. E a fé cristã, meu irmão, minha irmã, ela não é baseada no nascimento de Jesus. Ou seja, ela enfatiza os ensinamentos de Cristo, a vida dele e a morte dele, mas o núcleo da fé cristã, o sentido da fé cristã é de fato a ressurreição de Jesus Cristo. Como enfatiza São Paulo, se Cristo não tiver ressuscitado, tudo o que fazemos é perda de tempo. Sim, esta é a certeza de tudo seria em vão, inútil. E nós cultuamos e celebramos um Deus que está morto? Não, muito pelo contrário. Nós cremos, acreditamos e professamos com todo o nosso coração que a certeza de que Jesus está vivo e que Ele ressuscitou dos mortos. Amém? E assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Esta é a nossa fé, é a nossa esperança. E a nossa vida de esperança está no céu, meu irmão. Meus irmãos, no mundo em que vivemos, há muitas confusões religiosas. Há muitas pregações por aí, mistura de elementos religiosos que não são compatíveis com a nossa fé. E precisamos estar muito atentos a isso. Há muita gente pregando a reencarnação. Você sabia disso? É verdade. E veja bem, eu não estou aqui combatendo e não devemos nenhum de nós combater nenhuma religião, nem mesmo filosofia. Mas nós não podemos nos alimentar e nem nos enganar com elementos que são estranhos à nossa fé e à nossa convicção religiosa. Tá bom, gente? Agora, um outro lado, se existem coisas boas em outras convicções religiosas, amém, glória a Deus, mas não cabe nós misturarmos elementos estranhos à nossa fé. E um deles é a própria reencarnação. Tá bom, gente? Fica bem claro isso aqui nesta reflexão de hoje. Não há compatibilidade entre ressurreição e reencarnação, de maneira alguma. Não podemos crer em Cristo vivo, ressuscitado e ao mesmo tempo comungar de elementos, de sentimentos, de outras convicções religiosas que não pregam a ressurreição de Jesus, ok? Agora, meu irmão, é necessário crermos e precisarmos dar razões à nossa fé. Nós amamos a todos, ok? Queremos o bem de todos, daqueles irmãos que não comungam da nossa fé, que são separados, que têm pensamentos diferentes da nossa doutrina. Agora, que fique bem claro nesta reflexão de hoje, estou falando aqui em nome da Igreja Católica Apostólica Romana, a reencarnação não é bíblica, ou seja, ela não é cristã, não está de acordo
com os ensinamentos de Jesus. Nós cremos na ressurreição de Cristo. Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos um dia, meu irmão. E mais uma vez eu quero repetir, não estamos aqui condenando e julgando nenhuma religião. Pelo contrário, nós precisamos alertar a cada um daqueles que agora nos acompanha que é necessário termos cuidado quando tiver alguma narrativa de que, olha, a ressurreição ela também tem um viés com a reencarnação. Nada disso. É necessário estarmos atentos ao que a palavra de Jesus fala e principalmente a tradição da igreja. Portanto, nós cremos na ressurreição. Jesus ressuscitou e assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos e viveremos na glória celestial. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E dando continuidade à reflexão de hoje, vamos entrar na seara do evangelho de hoje, que fala sobre as discípulas de Jesus, é verdade. Assim como Lucas narra no evangelho de hoje, no capítulo 8, versículo de 1 ao 3, assim como Jesus chamou a Pedro e aos outros discípulos que o seguiam, Jesus tinha um grupo de discípulas, formado de mulheres que o seguia por dois motivos. O primeiro, eram mulheres que foram curadas por Jesus, e um sinal de gratidão o seguiam para ajudá-lo em sua caminhada, pois eram mulheres ricas. Agora veja, que uma delas era nada mais, nada menos que a Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes. E veja bem, não era fraca não, viu? O segundo motivo destas mulheres seguirem Jesus é que a situação da mulher naqueles tempos era de grande humilhação. Sofriam inferioridade, discriminações por parte dos homens, ou seja, não havia nenhuma consideração de igualdade entre marido e mulher. Muito pelo contrário, a mulher servia apenas para procriar, ou seja, não tinha um sentimento, verdadeiro de homem para com a mulher. E Jesus, como era contra todo esse tipo de discriminação e preconceito, ele defendia a igualdade da mulher em relação ao seu marido. E mais um motivo de gratidão daquelas mulheres seguir o mestre e o ajudar em sua caminhada. Olha que bonito. E assim um grupo das discípulas de Jesus estava ligado a ele por laços de afeto e profunda gratidão. E não se tratava de fãs não, tá? Nem de paquera e algo do gênero, pelo amor de Deus, fora disso. Jesus ele aceita essa colaboração do grupo feminino, vendo isso de uma forma sadia e como uma ajuda muito bem-vinda. E essas mulheres são tratadas em pé de igualdade com os discípulos de Cristo. E sua tarefa consistia apenas em prestar assistência a Jesus com os seus bens e aliviá-lo de certas preocupações materiais que eram inevitáveis para qualquer ser humano naquela época. Agora, comparando aquelas mulheres com as de hoje, a gente pode perceber que todo um extremismo acarreta uma situação oposta, não é verdade? E quanta confusão se criou à volta da figura da mulher, meu Deus do céu. Nossa, esta confusão a respeito de Maria Madalena, bem como tantas outras do seu tempo, pode ter muitas causas. E uma delas pode ser uma leitura muito rápida. A gente pode frisar aqui nesta reflexão, ou mesmo um exemplo da pouca importância que se dá à memória do discipulado das mulheres. Até porque, se a intenção tenha sido a de buscar na figura de Madalena, por exemplo, como uma pecadora arrependida, um apelo à conversão, mostrando como todos os pecados podem ser perdoados quando a pessoa se arrepende, e no entanto, parece haver uma intenção menos explícita, ou seja, parecida com estas propagandas que hoje se faz através das novelas da Globo, né? De maneira sutil, a deturpação da figura de Maria Madalena mantém uma velha atitude de suspeita em relação às mulheres, ou seja, passando a ideia de que sua natureza e seus corpos são espaços perigosos, de possessão demoníaca identificada com o pecado. Os corpos inferiorizados e culpabilizados são facilmente submetidos. E desta maneira, a discípula fiel que acompanhou Jesus durante sua vida pública, amiga e companheira que esteve presente na crucificação de Jesus e que permaneceu diante do túmulo,
aquela que faz a maravilhosa experiência da ressurreição, podendo afirmar com toda a convicção: eu vi o Senhor. Foi transformada em pecadora arrependida. E mesmo que esta deturpação da figura de Maria Madalena não fosse muito consciente, meu irmão, minha irmã, ela é um desvelamento de medo que o diabo tem de perder o poder. Agora vejamos, se a tradição da discípula e apóstola permanecesse, haveria ali o perigo de que as mulheres descobrissem a sua importância nas origens do cristianismo e se sentissem animadas a assumir com autoridade e pleno direito seus espaços de reflexão, decisão e também no ministério ordenado das igrejas cristãs. Ou seja, estariam lado a lado com os homens, mantendo a memória fiel de Jesus, fazendo circular o amor pleno e sem medo, exercendo o poder de defender e fortalecer a vida. Agora, para contrastar a situação de inferioridade da mulher em relação ao homem, gerou-se aí um movimento de libertação feminina, que, se for analisado nos mínimos detalhes, meu irmão, minha irmã, ele resultou em um movimento de desvalorização feminina. Isto porque libertação feminina não pode ser interpretada como libertinagem feminina. Ok, gente? E constantemente vemos garotas dizendo e gritando palavrões pela rua. E certamente isso não é uma libertação feminina, mas sim uma total desvalorização da mesma. Agora, por outro lado, ser livre não é ser promíscua. Entenda bem. Não é fazer o que lhe vem na cabeça. Ser livre não é fugir do casamento. Ok, meninas? Você que talvez tenha medo aí de dar um passo a mais na sua vida de vocação, a sua liberdade não é para fugir do casamento, não. E muito menos fugir de construir uma família e botar filhos no mundo, sem pensar nas consequências. E veja bem, esta minha narrativa aqui eu não quero fazer um comentário ao contrário das meninas, daquilo que elas pensam, não. Pelo contrário, se essas meninas pensam dessa forma, elas não têm culpa, pois são vítimas de uma mídia que as ensinou que liberdade de mulher significa vulgarizar a sua própria imagem. Portanto, o Evangelho de hoje nos ensina a esta máxima: a mulher não tem de ser submissa nem de ser vista como objeto de prazer ou de procriação, mas precisa se valorizar, ser valorizada pela sociedade. Ela precisa ser tratada em pé de igualdade pelos homens, sim. Mãe solteira não pode ser discriminada, meu irmão, minha irmã, pois são nossas irmãs em Cristo e precisam ser acolhidas, orientadas, se possível, evangelizadas. Esse é o nosso papel dentro da igreja. E quantas pessoas a gente conhece, quantas mulheres nós conhecemos, até mesmo em nossas comunidades, e às vezes não temos a coragem de acolher. Não no sentido de dessa pessoa morar com você, não, mas de acolher no diálogo, de orientar na sua visão espiritual, de evangelização. Isso faz a verdadeira diferença na vida de uma pessoa, porque dentro de sua história de vida veio a viver dessa forma, sem o marido do lado. Ou seja, desse jeito estamos dando à mulher o valor que ela merece, assim como nós gostaríamos que fosse tratada a nossa mãe, não é verdade? E não podemos nos esquecer que sempre atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Portanto, meu irmão, minha irmã, que sejamos esta luz de Jesus para aqueles que estão hoje desorientados, desorientadas, principalmente aquelas mulheres que vivem a sua vida de forma solteira, com seu filho ou com seus filhos. Que o Espírito Santo possa dar força, coragem para seguir diante das suas realidades de vida. E que você que agora me escuta nesta reflexão, que você seja canal também da graça de Deus na vida de alguma pessoa que um dia possa precisar de um acolhimento, de um abraço, de uma direção espiritual. Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus, nós pedimos que o Senhor nos revista do teu amor e da fidelidade necessárias para ser servidor do seu reino. Que eu possa demonstrar o meu reconhecimento a ti, Senhor, colocando a minha vida ao serviço do próximo. E por fim, eu quero finalizar a reflexão da resposta do Salmo de hoje.
O Salmo 16 diz: ao despertar, me saciará vossa presença, ó Senhor. Que através da sua presença, Jesus, em minha vida, eu possa também transformar outras vidas, levando a tua luz aos mais necessitados. Que você tenha um final de semana abençoado na presença de Deus. E lembre-se, seja sempre esta luz de Jesus que brilha a humanidade. Assim seja. Amém.